Oi, gente, tudo bem? Vamos analisar aqui juntinhos tudo o que aconteceu nesse 15º episódio da 7ª temporada de Outlander. Nós estamos a apenas um episódio para o final da temporada e, diferente dos episódios até aqui, neste 15º episódio da 7ª temporada de Outlander, as coisas aconteceram de forma um pouquinho diferente. Nos episódios anteriores, eu tive muitos pontos de reclamações aqui no canal, mas nesse episódio da semana eu tive motivos de sobra para elogiá-lo. Também tive motivos de sobra para não querer que esse episódio chegasse ao fim. O 15º episódio dessa temporada traz no título o nome do 8º livro da Diana Gabaldon, escrito com o sangue do meu coração. Esse episódio foi de longe até aqui o melhor episódio da temporada e com certeza um dos melhores episódios de toda a saga Outlander. Então já vamos começar aqui enaltecendo esse início de episódio que foi nostalgia pura, não? Vocês concordam comigo? Tem ali até uma cena do Frank e da Brianna bem pequenininha, observando ali um quadro, que é um quadro que existe de fato, mas que foi adaptado para a série. Nós temos tanto Claire quanto Jamie nesse quadro ali bem no cantinho de cada lado da tela, e eu quero saber se vocês repararam, se vocês viram Claire e Jamie neste quadro aqui. Duas pessoas foram alteradas do quadro original para que Claire e Jamie pudessem fazer parte. O quadro ilustra a mesma batalha que nós vimos sendo mostrada na série, né? Uma batalha histórica, mas nós tivemos essa pequena alteração aí para colocar os nossos personagens em cena, Claire e Jamie. E algumas das primeiras cenas também, né? Na verdade é um compilado de cenas incríveis das primeiras temporadas de Outlander. E depois as cenas vão avançando ali para as cenas das temporadas finais e nós temos várias cenas de Claire e Jamie, onde nós tivemos ali momentos de saudosismo puro. Cenas em que relembravam esses personagens queridos, alguns personagens que não eram queridos por nós. Enfim, um compilado de cenas dessas temporadas anteriores com essa narração de Claire sobre a guerra. Isso já nos fez começar esse episódio com os nervos assim, né? À flor da pele. Com medo do que viria pela frente e ainda mais com um gostinho de despedida, que eu quero saber se vocês também sentiram isso. A cada cena que era nos mostrada, essa narração da Claire Fraser, e isso me deu muito essa sensação de que a cada minuto que passa nós estamos de fato nos despedindo de Outlander. Me conta se do lado daí você também teve essa mesma sensação. E eu achei essa uma sacada genial que nos deixou ainda mais presos e de olho em tudo que viria pela frente aí nesse episódio. E antes da gente falar de Claire e Jamie, tudo que aconteceu com esse plot no final do episódio, vamos falar dos outros núcleos e deixar esse núcleo aqui pro final. Então vamos falar aqui de Roger e Buck, né? E eu gostei bastante que eles enfim falaram sobre o Roger não ter contado ali quando teve a oportunidade que o Buck estava diante dos seus pais, né? O Roger não conta pro Buck nos episódios anteriores que ele era filho da Gales e do Dougal. Nos livros ele o faz, e a desculpa que o Roger dá aqui neste momento é que ele tava ali com medo, tava com receio de que o Buck pudesse fazer algo que interferisse ali no futuro deles, né? A ponto deles nem chegarem a nascer. E essa desculpa do Roger foi totalmente assim, né? Uma desculpa, balela mesmo. Até porque o próprio Roger estava ali tentando interferir no destino do pai dele, né? Ele salvou o pai dele, mandou o pai dele de volta no tempo. Nós temos essa informação de que o fato do Roger ter salvado a vida do pai dele no passado foi essencial para a sobrevivência do Roger no futuro. Mas o Roger não tinha essa informação. Apenas nós, telespectadores, leitores do livro, apenas nós temos essa informação. O Roger não fazia ideia disso. Tanto que na série não foi mostrado para nós que a sobrevivência do Roger no tempo deles, né, no futuro, dependia dessa volta do Jeremiah no tempo pro tempo dele. Então, na série a gente não sabe disso, nós só sabemos disso por conta do livro, da história do livro, e enfim, o Roger, mesmo sem saber disso, teve essa atitude de tentar salvar o pai, então foi hipocrisia pura ele não ter contado pro Buck que o pai dele e a mãe dele estavam ali bem diante dos seus olhos. Ele apenas faz isso com o medo ali da própria linha genealógica, né? Com medo da não existência deles caso o Buck fizesse algo que pudesse atrapalhar tudo isso. Enfim, ele reconhece que ele foi um pouco egoísta, né? Um pouco egoísta ao não contar a verdade pro Buck, e ele ainda precisava da ajuda do Buck, né? Ainda tinha coisas que ele precisava fazer ali para tentar avisar a Brianna que ele foi parar numa época onde ele não calculou estar, né? Onde ele não calculou parar.
Então Roger e Buck Mackenzie estão de volta a Lilybrook, só que dessa vez para usar ali um dos últimos recursos que o Roger tinha em mãos, que era uma carta para dizer a Brianna que ele estava em 1739. Ele não consegue dizer muita coisa nessa carta, porém o essencial foi dito, né? Nós vimos que no futuro, lá em 1980, Brianna recebe essa mensagem, assim como foi planejado por Roger. E então nós temos uma cena de Brianna e as crianças em Craig Nardun fazendo essa viagem de volta para o passado. A Mandy com a roupinha do Jeremiah, coisa mais fofa. E Brianna, nesse momento, está passando as instruções para as crianças, né? Pensem no papai, coloquem o papai na mente de vocês e só pensem nele. A Mandy fica super animada quando fica sabendo que vai reencontrar o pai e vai correndo na frente. Jeremiah e Brianna vão atrás da Mandy, mas daí fica o nosso questionamento. Será que eles vão conseguir atravessar juntos? Será que Mandy foi antes? Será que eles vão parar todos na mesma época? Afinal de contas, eles estão viajando os três juntos, né? Então, será que vai dar certo? Será que vai dar bom? No próximo episódio a gente já vai ficar sabendo disso, mas daí a gente já fica com essa aflição, né? Quem é leitor dos livros já sabe o que aconteceu. Quem acompanhou o vídeo que eu fiz aqui no canal contando os detalhes do que aconteceu com Brianna, Roger, enquanto eles estavam separados, também já sabe o que aconteceu. Mas se você ainda não sabe e quiser saber mais detalhes, você pode assistir esse vídeo que eu já fiz aqui no canal. Eu vou deixar o link dele aqui no box de descrição para que você possa acompanhar este vídeo e ficar sabendo tintim por tintim tudo que aconteceu com Brianna e Roger. Muitas coisas ficaram de fora da história original, né? Obviamente que não teria tempo para tantos detalhes assim, e eu entendo super, acho que não teria como de fato contar toda a história como foi contada nos livros, o que é uma pena, que nos livros também é muito interessante, é muito mais empolgante, mais excitante essa trama de Brianna sem o Roger em 1980, mas enfim, eles precisaram retirar algumas partes, o que foi essencial ser contado foi contado, inclusive foi mostrado no episódio passado que nós temos mais um novo viajante do tempo em Outlander. Se vocês quiserem mais detalhes sobre esse novo viajante do tempo, me conta aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo futuramente contando para vocês mais do Richardson, mais do Callahan. Me contem aqui que eu posso trazer um vídeo mais detalhado sobre esse personagem, que é um personagem muito interessante em Outlander e que ainda não teve o seu desfecho no livro 9. Então muitas coisas podem acontecer aí no núcleo do Richardson, do Callahan, como você preferir chamá-lo. Então Brianna e as crianças terminam sua saga no futuro em 1980 e bem como vocês puderam ver, eles estarão todos de volta para o passado. Mas será que estarão juntos com Claire e Jamie? Será que estarão juntos com Roger? Como será que vai acontecer essa reunião familiar? Nós teremos que aguardar para ver como a série vai mostrar tudo isso para nós no episódio final dessa 7ª temporada de Outlander, ou você pode ficar sabendo de tudo isso assistindo o meu vídeo. E agora vamos dar um pulinho no núcleo de William, Lord John e Ian, já que tanto Lord John quanto Ian estão indo ao resgate do William. Enfim, o resgate do William é muito simples, eles conseguem solucionar tudo isso de forma muito rápida, mas não que os homens do Exército Continental tenham facilitado isso, muito pelo contrário, mas é que tanto Ian quanto John, eles tiram de letra ali lidar com eles, né? A questão aqui é que da última vez em que o William e Lord John se encontraram, eles não se separaram em bons termos, eles estavam, principalmente o William, estava pé da vida com o Lord John, e o último encontro de William e Ian também, assim, não se deu em bons termos. Mas enfim, estavam todos ali por uma boa causa para salvar o William da morte, e eles chegam bem por pouco mesmo, porque os homens do Exército Continental estavam dispostos a matar mesmo o William. Então ainda bem que Lord John e Ian chegam a tempo. O William diz pro Lord John, né, que apesar deles não terem se separado em bons termos, ele estava muito feliz de ver o Lord John ali, e até o Ian, ao se despedir do William, o chama de primo, que eu achei a coisa mais fofa, gente. Eu já sabia que viria algo do tipo, porque Ian é Ian, né? Então ele, claro que chamaria o William de primo, e o William o agradece, gente. Eu achei que o William foi extremamente educado aqui nesse momento, não esperava uma atitude diferente também do personagem. Ele agradece ao Ian por tê-lo salvado, mas é só isso que a gente tem. A gente não tem nenhuma interação mais calorosa, o que é super compreensível, o que é super coerente. Mas, aqui nesse momento, o Ian, ele também lida com um dilema, né? Que inclusive é até um dilema que a própria Rachel
chama a atenção da Claire para isso, né? A Rachel temia que ao se deparar com uma situação complicada, com uma situação onde o Ian precisasse matar para sobreviver, que ele não o fizesse por conta dos princípios da Rachel. E ela tem esse receio, ela tem esse medo de que o Ian não volte para casa por conta dos princípios da mesma. E o Ian, em até um certo ponto aqui desse episódio, nesse momento, ele acaba deixando que esse homem vá embora, né? Acaba deixando ele com a sua vida, como o Ian mesmo diz. E esse homem chama a atenção do Ian, né? Ele podia ter ficado calado, ele podia ter aceitado a dádiva que o Ian deu ali pra ele, de deixá-lo ir embora com vida, mas não, ele solta assim pro Ian, né? Você vai se arrepender disso em algum momento da sua vida, Mohawk. E o Ian, sabendo que isso de fato poderia acontecer, ele acabou de vir de um momento muito parecido com esse, né? Com o Sr. Bug, ele não ia deixar isso acontecer. Então ele vai atrás desse homem para evitar esse desgaste, né? Já pensou o Ian de novo passando pela mesma situação, imaginando se em algum momento da vida esse homem viria atrás dele, da sua família, da mulher que ele amava? Não, o Ian não ia passar por isso novamente e ele vai até esse homem garantindo que isso nunca vá acontecer. O homem poderia ter ficado quieto com essa dádiva, com esse presente da vida, mas não, ele preferiu provocar o Ian e o Ian pôs um fim a isso, mostrando para nós que ele ainda é aquele guerreiro Mohawk quando ele precisa ser. E a nossa mais nova heroína favorita também está em perigo, bem como nós vimos quando William retorna para o acampamento inglês, ele é recebido por Fanny de uma forma muito acalorada, que chega correndo dizendo para o William que a sua irmã, a Jenny, foi presa, porque ela foi reconhecida como a assassina do Harkness e ela estava agora aguardando seu destino em um local que a Fanny não explicou para o William ali naquele momento, mas que ela estava presa sob custódia do exército inglês. A Fanny está desesperada, com muito medo pela situação da irmã, ela até chega a perguntar para o William, ela vai ser enforcada, e eu amei a atuação dessa menina, não conhecia a atriz que está interpretando a Fanny, mas ela teve uma atuação impecável nesse momento, deu pra sentir daqui o desespero dela, eu adorei a atuação. E enfim, agora o William, ele precisa dar um jeito de tentar salvar a Jenny enquanto ele ainda tem tempo. Mas será que o William vai conseguir? Também tem um vídeo aqui no canal onde eu conto pra vocês toda a história das irmãs Pocock, tanto da Fanny quanto da Jenny, em detalhes. Então, se você tem curiosidade de saber o que vai acontecer com a Jenny e não tem problema com spoilers, eu te aconselho a assistir esse vídeo. Eu também vou deixar o link dele aqui no box de descrição para que você possa assisti-lo. É um vídeo bem completo e lá eu te conto em detalhes tudo que vai acontecer tanto com a Jenny quanto com a Fanny. E agora vamos entrar aí no assunto do momento mais tenso do episódio, que foram ali os momentos relacionados a Jamie, Claire e a batalha. A cada capítulo que se passava, nós estávamos sendo direcionados para essa batalha, que enfim chegou. Da batalha mesmo, a gente não teve tantos detalhes assim, a gente fica sabendo que o exército continental estava vencendo a batalha, o que deixa a Claire super animada, mas a tensão mesmo fica por conta do pré-batalha e também do pós-batalha. Mas antes, nós precisamos falar, claro, desse momento ali dos dois logo no início do episódio, onde Claire e Jamie estavam conversando sobre o que está por vir. Mas não antes do Jamie contar para Claire o quão devastado o Brian, o seu pai, ficou no leito de morte da sua mãe, da Ellen. Ela tinha apenas 38 anos quando ela faleceu, e ele reconhece, ele sente essa bênção que é ver a Claire envelhecendo, né? Ver os anos tocando a pele, os cabelos da Claire, porque isso significa que ela está ali ao lado dele, que ela está viva. Dádiva que o Brian não teve a oportunidade de viver ao lado da Ellen. E deixa eu contar pra vocês que essa cena tem um peso muito grande, né? Não só pela descrição do Jamie, mas porque em alguns momentos à frente, nós temos uma cena do Brian parado com a mesma pose que o Jamie tem em umas temporadas anteriores, se eu não me engano na primeira temporada, com uma roupa muito parecida com a que o Jamie usa, se eu não me engano é até a mesma roupa que o Jamie usa lá na primeira temporada, então isso fica muito mais dolorido nesse momento. Quando eu vi o Brian nessa mesma cena que o Jamie e relembrei dessa descrição do Jamie lá no início do episódio, contando como ele ficou devastado quando perdeu a esposa, essa cena do Brian na porta de Lilybrook teve um peso muito maior pra mim. Caitriona Balfe e Sam foram magistrais na atuação deles nesse episódio. Eu amo a atuação do Sam, mas eu não tenho como negar que Caitriona Balfe, ela sempre se supera. A cada episódio, quando a gente imagina que não tem como essa mulher se superar, que ela já entregou tudo de si, que ela já deu tudo de si nas cenas, ela vem e mostra pra nós que ela ainda tem mais ali, escondido, sabe? Por debaixo do tapete. Nossa, que atuação sensacional, que atuação impecável. Ambos foram maravilhosos, mas Caitriona Balfe foi perfeita.
Bom, a Claire está muito temerosa ali pelo Jamie, pelo que a gente pôde ver, né? Ela teme que ele vá além de seu dever e acabe perdendo a sua vida dessa forma. E o Jamie assegura para Claire que não, né? Que não será esse dia, que ainda não é o dia do momento do adeus deles. Mas ainda assim a Claire teme muito pelo Jamie por conta disso. Ela sabe quem ele é. Ela sabe que ele sim sempre vai além do seu dever e ela teme que esse seja o seu fim. Mas, mal sabendo ela, que ela também é assim, que a Claire também vai além do seu dever e acaba se colocando em risco por muitas vezes, acaba se colocando em perigo por muitas vezes por também ir além do seu dever, que é justamente o que nós vimos nesse episódio. Esse medo que ela tem em relação ao Jamie também faz parte de quem ela é. E a gente acaba vendo muito disso nesse episódio também. Não que a gente não tenha visto nos episódios anteriores, porque a Claire sempre faz isso, mas nesse episódio nós também vimos a Claire se colocando ali em risco para salvar as pessoas que estavam sob seu cuidado. E é interessante que todas as cenas ali após a partida do Jamie para o campo de batalha tem esse peso no ar. E isso muito por conta desse flashback, dessa conversa linda de Jamie e Claire enquanto eles observavam as estrelas. Esse diálogo dos dois assegura para ambos que enquanto as estrelas brilharem, o amor deles também não se apagará. Então a gente sabe por conta dessas cenas que alguma coisa ruim está por vir, né? A gente sabe sim que um dos protagonistas está correndo um risco fatal, mas aí a gente fica se perguntando, quem será? Nós voltamos muito a atenção para o Jamie, porque é ele quem está no campo de batalha, mas a Claire também corria perigo. E nós vimos também que a Claire tem que se colocar à prova mais uma vez, mostrando que ela sabe muito mais do que qualquer médico graduado ali do século XVIII. Embora a Claire não possa dizer de onde vem todo esse conhecimento, ela mostra ali na prática a ótima e exímia profissional que ela é. E, inclusive, ela acaba até tendo ali o seu reconhecimento por parte desse médico, que nos momentos finais ali, antes desse ferimento fatal da Claire, acaba chamando-a de doutora Fraser. Mas aí está a questão, né? Porque a Claire só estava trabalhando na triagem porque esse homem impediu que a Claire trabalhasse dentro da igreja. Talvez se a Claire estivesse trabalhando dentro da igreja, as coisas teriam acontecido de forma diferente. Mas a Claire estava trabalhando na triagem e se recusa a deixar os seus homens sozinhos e ela acaba ficando completamente vulnerável dessa forma, né? Que é quando os homens do exército britânico deixam os seus postos e eles estavam em retirada, eles estão retornando, passam ali de frente para a igreja, né? E o Jamie também volta para a igreja, porque ele foi informado, né? Ele recebe essa informação de que os homens do lado inimigo estavam em retirada. Então o Jamie e seus homens indo atrás do exército britânico, né, para ver se eles estavam de fato desistindo da guerra, desistindo daquela batalha em si, o Jamie vai atrás com seus homens para assegurar isso e é quando acontece o fogo cruzado e a Claire é pega bem no meio de tudo isso. A Claire é atingida e o semblante da Caitriona Balfe, ai gente, eu perdi o chão com essa atuação dessa mulher, que sensacional. Enfim, a gente fica ali sofrendo pela Claire, até porque a gente vê muito sangue envolvido nessa cena, nós sabemos que é um ferimento gravíssimo, que a Claire corre um grande risco de vida e que é tudo ou nada, gente, tudo pode acontecer naquele momento. O Jamie, ele entra em desespero, ele obviamente larga tudo para trás, ele não quer mais saber de ser general, de comandar as suas tropas, de atender ali o chamado do general Lee, não. O Jamie quer e ele vai estar ao lado da Claire em todos os segundos. E uma coisa que eu vi que vocês reclamaram nos vídeos anteriores aqui no canal é que o Jamie estava muito frio com a Claire, que vocês não sentiam essa mesma conexão. E eu sinto que o Jamie estava em um piloto automático muito forte. O Jamie estava vivendo no automático, né? Ele precisava lidar com toda essa situação da guerra. A guerra tomava muito ali do tempo do Jamie, dos pensamentos do Jamie. Então, de fato, ele estava mais distante assim da Claire, mas por conta de todos esses acontecimentos. E nesse momento nós vemos o Jamie largando tudo, e mesmo que isso coloque como um desertor, mas é pela Claire, né? Não há dúvidas de que vale a pena. A situação da Claire é grave e ele vai estar ao lado dela em todos os momentos, em todos os minutos necessários. Então parece que o Jamie precisou desse baque para sair desse piloto automático. E a questão aqui, acredito que não seja a questão da sobrevivência da Claire. Nós sabemos que a Claire vai sobreviver, que ela vai sair dessa. A questão maior aqui é mostrar para nós que os nossos heróis, eles são de carne e osso, né? Eles são vulneráveis e eles estão vulneráveis
a qualquer momento eles podem estar de fato diante do fim, diante do adeus. Porque foi isso que o episódio reforçou do início ao final. Não há como fugir da guerra, não há como fugir da morte. Então eles estão vulneráveis, eles são vulneráveis. E a qualquer momento a gente pode estar sim diante do adeus, do fim. E o episódio ele reforça isso para nós. E inclusive essa cena onde o Jaime escreve ali nas costas do seu soldado com o sangue da Claire que ele não vai voltar, eu achei uma das cenas mais fortes do episódio. Era tanto sangue e o Jaime usando o próprio sangue da esposa para dizer que ele não ia voltar, que ele... Nossa. E a única salvação da Claire agora é o Denzel, que ela carinhosamente chama de Danny nesse episódio. Daí a gente vê que eles estão cada vez mais próximos um do outro e que a Claire confia no Danny, né? Ele é o único que pode salvá-la naquele momento e a gente pode ficar tranquila, tá? Ele merece o nosso voto de confiança, afinal de contas, ele aprendeu com os melhores, né? Foi um episódio, gente, de tirar o fôlego. Foi um episódio dinâmico, tenso, também foi um episódio muito dramático e com esse final de roer as unhas, né? Me conta aqui o que você achou desse episódio, se você gostou, se foi do seu agrado, se teve alguma coisa que você não gostou, se teve algum momento que eu esqueci de mencionar aqui nesse meu vídeo. E, inclusive, se você chegou até aqui nesse final de vídeo, comenta a hashtag RezeJaime para eu saber que você ficou comigo até o final. Foi uma das frases mais impactantes do episódio, Denzel Hunter dizendo pro Jaime, né? Pray, Jaime. E é tudo que o Jaime pode fazer nesse momento. A oração que o Jaime faz, inclusive, também para os anjos não levarem a Claire, porque ele não vai deixar, é de tirar o chão. E bom, foi o que eu disse. Se nos episódios anteriores nós estávamos cheios de reclamações, cheios de pontos de colocações, onde a gente tinha um espaço para reclamar disso e daquilo, nesse episódio eles superaram todas as expectativas. Eles trouxeram um episódio incrível, maravilhoso, bem no nível de Outlander mesmo, e me deixou ainda mais ansiosa para esse último episódio, para tudo que vem aí nessa season finale de Outlander. E aí, gente, eu quero saber a opinião de vocês. Me conta aqui o que você achou, se você gostou, se você não gostou. E eu adoro que, mesmo que às vezes a gente pense um pouco diferente, os diálogos aqui nos comentários são sempre muito respeitosos, na maioria das vezes. Então, vamos conversar aqui nos comentários. Vamos trocar aí algumas ideias. Eu quero muito saber a sua opinião sobre o episódio. Te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!